Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o primeiro domingo após o domingo de Pentecostes é sempre a solenidade da Santíssima Trindade. Então nós celebramos hoje aquilo que Deus é, e esse grande mistério, um único Deus. Deus é um só. Mas esse único Deus, ele é três pessoas. E sendo três pessoas, não é três deuses. Esse é um grande mistério para a mente humana, a unicidade de Deus. Nós não somos politeístas, nós não acreditamos em muitos deuses. Muitas culturas e religiões são politeístas, tem um Deus para cada coisa, vários deuses, e aí os deuses brigam entre si. Quem gosta talvez, da filosofia, da cultura grega, os deuses, enfim. O ser humano na sua busca por muito tempo, em alguns lugares, identificava cada coisa poderosa e inexplicável com uma divindade. E sim, as coisas inexplicáveis são explicáveis pela existência de Deus, assim como as coisas explicáveis também só são explicáveis por causa da existência de Deus. Quem foi que fez tudo isso, Deus. E Deus é uno, é um só. Portanto, irmãos e irmãs, não é tão difícil reconhecer um único Deus. Apesar que nós vivemos tempos difíceis, Esses dias eu vi um memezinho, um cardzinho, mostrando o motor de um carro. Na metade da foto, metade de cima. Metade da foto, metade de baixo da foto era um coração humano, bombeando sangue, as veias, abrindo e fechando. E aí era para tirar sarro, de quem é ateu. Estava escrito assim na foto que tinha o motor de um carro. Isto aqui tem um arquiteto, isto aqui tem um design. E aí embaixo um coração humano bombeando sangue, funcionando, escrito assim: isso aqui não, isso aqui foi uma explosão, isso aqui foi o acaso, Então esse microfone tem uma mente que o pensou, uma cápsula feita de um titânio pequenininho que pega a voz, manda sem fio para uma base que joga num negócio chamado caixa de som. Isso tem um engenheiro que projetou, que pensou. A voz humana mesma, e cada um de nós tem uma voz que sai pela vibração de um músculozinho de nada chamado corda vocal. Não, isso é o acaso. Isso é uma bactéria que evoluiu. É para acabar, gente? Então, que exista um Deus criador de todas as coisas não é tão difícil. Agora, Deus nos quer para Ele. E nós vamos sendo de Deus à medida em que nós nos relacionamos com Deus e vamos conhecendo quem é Deus. Então, a primeira leitura que nós ouvimos nos fala de Deus Pai. Quando Moisés, o grande profeta e pregador do povo, está lá no deserto com o povo, um pouco antes de entrar na terra prometida e dar a lei ao povo. E aí Moisés sabia o povo ruim que ele tinha na mão. Ele não era sortudo como eu, de ter o piquiri como povo. Moisés não era sortudo igual eu, ele era azarado. Então o povo que ele tinha na mão era muito difícil. O que ele sabia? Nós vamos entrar na terra e Deus quer dar a lei, fazer uma aliança, uma amizade com o povo. Mas esse povo não é bom igual o povo do piquiri. Fosse, estava tudo bem. Esse meu povo é reclamão, tudo que pede é difícil. E eu estou até vendo o meu povo, depois de Deus ter aberto o mar, conduzido no deserto, ter dado uma terra que corre leite e mel, ter feito tudo. Você quer ver que quando Deus pedir um nadinha, esse povo vai falar. Porque não é o povo do piquiri. Fosse, não falava.
Mas precisa dessas coisas? Ai que saco, ai que droga. Precisa ir na missa, se não faltar em 5, não pode fazer primeira Eucaristia. Ai meu Deus, que opressor, que opressor. Então Moisés começa a puxar a orelha do povo. Exortar o povo, dizendo assim. Moisés falou ao povo dizendo: interroga aos tempos antigos que te precederam, olha para o teu passado. Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, investiga de um extremo ao outro dos céus, se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se já se ouviu coisa semelhante. Então onde é que nós encontramos Deus, meus queridos? Olhando para a nossa vida. Interroga os tempos passados. Olha a história da sua família. Olha para a sua própria história de vida. Olha para a história do Brasil. Olha para a história do Piquiri. Talvez você veio de uma família de agricultores. Então olha para a família. Olha para a história daqueles que apostaram tudo no algodão. Aí acabou o algodão. Aí tudo era café. A geada matou o café. Olhemos para a história. Você tem certeza mesmo que se você olhar para a sua história, você não consegue encontrar Deus? Deus é um Deus que se revela, que se aproxima, e a gente se encanta por Ele, à medida em que a gente vai vendo como a nossa história cooperou para estarmos aqui. Não é possível que quando você olha para a sua vida, para a sua história, a única coisa que você sinta seja raiva, inveja e tédio. Porque eu, porque comigo, porque não ele. Não é possível que o resultado da sua vida seja esse sentimento, esse coração que você tem de vítima, de coitadinha, de gente revoltada. Interroga os tempos. Olha para trás. É porque eu não tive pai. Eu estou gostando mais ainda de você. Sem pai você chegou até aqui. É porque minha mãe abandonou nós com uma avó e minha avó era doida, padre. Ela era esquizofrênica. Aí nós apanhava muito, não sei o quê. E veio uma tia, que era minha madrinha, por desencargo de consciência, me levou para morar com ela. Só que a minha tia era muito ruim. Ela fazia tudo para minha prima, mas eu mesmo nunca tive uma festinha de aniversário. Eu apanhava, padre, com a faca, com as costas da faca, do facão. Pá! Mas é aí que eu vejo Deus. Com uma história dessa, você chegou até aqui. Você não vê Deus livrando, conduzindo, não? Você só sabe reclamar? Depois de tudo isso, você está aqui, nessa elegância que o inverno produz. Verdade, não é, gente? O frio tem esse lado bom, não é? Não é? Até quem é meio escangaiado está ajeitado hoje, né? Porque você bota essas roupas. É verdade ou não é? Eu acho que sempre que a gente ia sair de casa, tem que sair de casa, devia fazer frio. A gente fica mais bonito. É verdade ou não é? E depois disso tudo, você chegou aqui, está até arrumadinha com essas roupas de inverno, está gorda, está gordo, ou não é? Eita, é porque eu passei muita fome, e agora está gordo, vai sair daqui, vai pedir alguma coisa, vão entregar na tua casa, você não vê Deus na tua história, tu é chato, hein, filho? Irmãos, Deus é difícil para quem é chato. Deus é difícil para quem é vítima. Aprendamos uma coisa, meus amados. A vida de todo ser humano é um copo pela metade. Tem ninguém com o copo cheio. E aí entra. Você vai me dizer que ele está meio vazio ou que ele está meio cheio. É aqui que está Deus na sua vida. Todo mundo está com o copo pela metade. Você fica olhando a família dos outros no Instagram, nas redes sociais. Mas lá só está o lado bonito de tudo. Ninguém vai para a rede social, não sei quem é muito perturbado ou muito carente, vai para a rede social, ficar falando das próprias misérias e das próprias pendengas, né? Rede social é um lugar para a gente interagir pelo lado feliz ou mentiroso da vida. Mas todo mundo, se fosse abrir o jogo aqui sobre a própria família, casamento, filho, sogra que mora do lado, netinho que está ficando lá durante a tarde, todo mundo tem do que reclamar, todo mundo tem orações não respondidas, amém, gente? Ou só eu? Todo mundo está na fila de espera aí de alguma bênção, de algum milagre. Todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma ferida. Sim ou não? O copo de todo mundo está pela metade. É você que escolhe me dizer: padre, o meu copo é meio cheio, padre, o meu copo é meio vazio. E aprendamos uma coisa, queridos. Deus não muda as coisas de fora para dentro. Deus não vai lá completar o teu copo. Nós é que mudamos a vida e as coisas, e Deus nos muda de dentro para fora. O dia que você olhar para o teu copo pela metade e falar assim: nossa, que bênção, ele está meio cheio, tenha certeza, Deus vem completa. Mas enquanto você olhar e falar: está meio vazio, Deus não se move.
Deus não se dá com gente chata, com gente insatisfeita, com gente ingrata. Sua vida não foi e não é só sofrimento, derrota e injustiça. É mentira essa narrativa que você faz. É mentira. Você não teve só noites de insônia. Você não teve só gente que te traiu. É mentira isso. E às vezes você pega uma ou outra verdade da sua vida para te cegar, te amargurar e te fazer uma pessoa infernizante e infernizável. Interroga os tempos antigos e veja quanta coisa vocês já passaram e foi sem Deus. Não havia uma mão ali, uma pessoa ali, um pai ali cuidando, zelando e conduzindo. Aí Moisés continua perguntando para o povo: existe porventura algum povo que tenha escutado a voz de Deus falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Porque Moisés tinha acabado de descer do Monte Sinai, no dia em que ele recebeu a lei. E aí naquele dia diz que a montanha tremeu, foi fogo, foi relâmpago, foi chuva, foi lama, foi um trem doido lá. As manifestações, as epifanias de Deus na história da humanidade e na história de cada um de nós. E aí olha só, algum outro povo já viveu isso? Não. E se tivesse vivido, tinha morrido. Aí você olha para a sua vida de novo e você já passou por cada uma que muita gente ou não passou, ou quando foi passar, morreu. Você já teve umas gripes aí que matou gente, viu? Você não morreu não. Você já sentiu umas dorzinhas aqui no meio da costela? Que era gases só, né? Foi você que descobriu. Mas teve gente que com a mesma dorzinha na costela foi para um médico, de lá não voltou, porque era um câncer que já tinha tomado, que já tinha feito o que tinha que fazer. Interroga, pergunta, veja Deus. Ou a dor na costela que você teve agora te deu trauma também. Pergunta para quem está do seu lado: por que na sua vida tudo é trauma? Pergunta para essa pessoa: por que na sua vida tudo é trauma? Fala: eu estou perdendo a paciência com você. Tudo é trauma. Meu irmão, o que você tem de trauma que você podia chamar de vitória, o que você tem de trauma que você podia chamar de livramento, o que você tem de trauma que você podia falar glória a Deus, mas você escolhe chamar de trauma. Complicado, né? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo? Que Deus quis para si um povo? Que Deus revelou para si um caminho? Gente, pega essas religiões que tem por aí mundo afora. É um monte de mistério, é um monte de coisa doida. Ninguém sabe por que aquele Deus quer, não quer as coisas. O nosso Deus se revela, Ele explica, Ele dá a lei, Ele dá o caminho. Que Deus? Porque o povo era rodeado de deuses. O Deus dos outros, eles querem ser amigo das suas criaturas? Quer nada, eles nem entendem o que esse Deus quer. Por que esse Deus pede ou não pede? É uma bagunça, é um medo, é um trauma, é um negócio. Existe porventura algum Deus que escolheu para si um povo, que fez por eles? Aí ele vai contar toda a história de novo. A história, olha a importância da história. Do Egito até a Terra Prometida. Um Deus que veio ao seu encontro e se fez amigo por meio de provações, sinais e prodígios. Como é que Deus se aproxima de mim? Por sinais, por prodígios e por provações. Deus faz milagre, Deus faz cura, Deus abre porta, Deus te dá um emprego e Deus também te prova, te espreme, te aperta. Vamos ver o que tem aí dentro. Mas veja, é sempre Deus conosco, gente. Porque se o amor e a aliança de um homem e de uma mulher tem que ser na alegria e na tristeza, por que entre eu e Deus na tristeza não tem Ele? Se no seu casamento, na doença, na tristeza e na pobreza, na calvície, na menopausa e no ronco, tem amor? Tem ou não tem? Só quem é casado fala tem, profetiza, tem ou não tem? Então por que na minha vida, quando tem tristeza, tem dor, eu acho que não tem Deus? Por que não? E se eu tolero de um humano provações, porque eu tolero os defeitos das pessoas, vejo o lado bom, não é assim? Por que de Deus você não tolera o não, o espera, o puxão de orelha? E esse desígnio chamado providência, Deus
escuta você pedindo a cura de uma situação, escuta outra pessoa pedindo a cura da mesma situação, e Ele é Deus e atende aquele e não atende você. Por que Deus não pode ser Deus na nossa vida? Ele é Deus na nossa história, por meio de provações, de sinais, de prodígios, combates. Quem tem combates na vida além de celular que apita? Deixa eu ver. Você tem como? 7 pessoas têm combate. Os outros, Jesus pode vir buscar, já estão tudo pronto para o céu, vai ficar na terra eu e mais 6, amém? Os outros tudo pode ir para o céu, viu, Nandinha? Vai ficar nós, mas tem combate ainda. Os outros tem todo mundo, ninguém tem combate. Então você que não tem combate, está pronto para morrer, aguenta aí eu fazer homilia para os 5 que tem. Quem tem combate na vida? É o frio, né, que deixa vocês meio assim, entendi. Se erguer a mão, gela. Por meio de combates. Mas também veio a nós com mão forte, braço estendido. Como tudo que por ti o Senhor fez no Egito, diante dos teus próprios olhos. Então Moisés está pedindo o que para o povo? Olha para o Egito. Não esquece do Egito. Eu não tenho muita paciência com esse povo que fala assim: pai, que eu fui criado no sítio, foi difícil. Eu não gostei de falar, eu não gostei desse assunto. Eu não tenho muita paciência, desculpa. Eu estou doido para ouvir a tua história de sítio, que não tinha banheiro, era sabugo. Lembra? Nesse inverno não tinha chuveiro, né? Tinha que esquentar, botar em cima. Aí o pai chegava bêbado, corria atrás da mãe. Você saía só com a toalha para salvar a véia. Já rolava na lama. Aí você quebrou um pé que não sarou direito. Até hoje você anda torto. Eu queria tanto ouvir sua história. Você não consegue falar dela? Queridos, a gente precisa aprender a conseguir falar da nossa história. Se cai uma lágrima, enxuga, mas não desmaia. Fala da sua história. Deve ser tão bonita a sua história, deve ter tanta cura dentro dela, deve ter tanto ensinamento dentro dela, mas você escolheu chamar de trauma aquilo que é redenção. Mas você escolheu chamar de trauma, de não sei o quê, aquilo que é Deus vindo ao teu encontro, se mostrando a você, te salvando, e querendo não só te salvar, querendo fazer a gente inclusive aprender alguma coisa com você, mas você escolheu chamar de trauma. Cotovelo, pessoa, fala, não faz isso não, poxa. Conta a sua história para mim. Hein? Conta a história de Deus com você. Você tem uma história com Deus, querido. Gente, nós temos uma história com Deus. Eu não tenho uma história só com um pai ruim ou com um pai bom. Eu não tenho uma história só com riqueza ou com pobreza. Eu tenho uma história com Deus. Deus. Ele estava e Ele está na nossa história, na qualidade de Deus Pai. Posto tudo isso, com aquele povo ruim, que não era bom igual o Piquiri, o povo vai fazendo amém, 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 amém. Aí Moisés mandou então, lá vai. Reconhece, pois hoje, grava dentro do teu coração então, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu, cá embaixo na terra, e que não há outro além dele, não há outro Deus, só existe um Deus. Reconhece de vez e grava no coração, cicatriza no coração, no mais íntimo, e faz o que com isso? Guarda as suas leis, os seus mandamentos, que hoje te prescrevo. Portanto, Deus Pai, Criador de todas as coisas, que escreve na nossa história, Ele vai ficando visível, a gente vai reconhecendo, e quando a gente o reconhece, o que Ele dá para nós de presente? Leis e mandamentos. Leis e mandamentos. Entre duas pessoas que se amam, existe leis e mandamentos. Leis, grosso modo, né? Um casal que é casado, tem as leis que valem para todo casal. Mas eu tenho certeza que entre vocês, para estar nesse chamego todo, em plena missa, com certeza, vocês devem ter umas leis e mandamentos que é só dos vocês dois. Que quando vocês são fiéis àquilo, meu filho, fica tudo tão mais gostoso, sim ou não? Não? Só tem casal sofrido aqui? Fica tudo tão mais gostoso, sim ou não? Fica tudo tão mais docinho, sim ou não? Bora, fica tudo tão mais quentinho, sim ou não? Eita! Porque todo amor precisa de leis e mandamentos, o que agrada ao outro. Entre dois irmãos, entre primos, entre amigos, numa comunidade, o que agrada ao outro, contentar o outro.
Não existe amor eu sendo eu do jeito que eu quero 24 horas por dia. Ninguém aguenta ver com ninguém assim. Quais são as suas leis? O que te agrada? O que te apetece? O que você não tolera? Eu preciso conhecer as suas leis e você as minhas. Nisso brota uma aliança. Então guarda as leis de Deus, reconhece os mandamentos, escreve no coração. Para quê? Para perder a juventude. Uma menina com um corpão desse, ao invés de aproveitar, agora vive enfiada em igreja. Para que Deus dá leis e mandamentos? Para a gente observar quando for velho? O povo pensa assim as coisas, né? Até quem é de igreja pensa assim. Olha para o filho jovem e fala: ai, coitado, padre, é jovem. Traduzindo, dá a carne, o bacon. O capeta, quando ficar velho, traz os ossos para Jesus. Não, filho, vem inteiro aí. Vem agora. Para que Deus dá a sua palavra? Para que sejas feliz. Para que sejas feliz. Você não precisa concordar comigo. Você só precisa ser realista. Seja realista. Observe você mesmo, sua alma. Para um pouco, sai desse barulho e começa a olhar o que você colheu, o que você está plantando. Não precisa concordar com o padre. Concorda com a realidade. E me diga você, se tem outro caminho, meu irmão, minha irmã, que nos faça feliz e diz: para que sejas feliz tu, teus filhos que vêm depois de ti. A palavra de Deus não está submetida a hoje em dia, antigamente, hoje mente, amanhã mente. Seja um pouco mais humilde, menos destrambelhado e olhe a realidade de quem vive achando que Deus é cafona, brega e antiquado. No que é que está dando? No que é que vai dar? Para que sejas feliz. Você merece ser feliz. Deus te quer feliz. E não só você, veja, tu e os teus filhos. Significa, aquilo que Deus, através de Moisés, estava ensinando para aqueles adultos, ia valer para aquelas crianças que iam crescer, para as crianças que ainda iam nascer. O Evangelho, a palavra de Deus está na moda, ela corresponde às ânsias da alma humana. Não tem antigamente, hoje mente, amanhã mente, simplesmente é. Qual é a dificuldade, meu povo? E é para que sejamos felizes. Tu e os teus filhos, que vêm depois de ti, para que viva longos dias sobre a terra, que o Senhor Deus vai te dar para sempre. O povo não tinha terra. Fazia 40 anos que eles vagavam no deserto. Monta tenda, desmonta tenda. Monta tenda, desmonta tenda. Acampa num lugar, chega o Jebuseu, perde a terra para o Jebuseu. Monta tenda, desmonta tenda. Aí sossega um pouco, fala: será que já é aqui a terra prometida? Vem o Zeteu, tira da terra do Zeteu, dos Ititeu, aqueles nomes lá. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Acolhe a palavra, os mandamentos do Pai, para você se fixar na terra, para você ter segurança, para você ter casa própria. Para de dar voltinha, de pular de galho em galho. A alegria, a paz, Deus quer passar ela para o nosso nome. Deus não quer os seus filhos pagando aluguel para a paz. Deus não quer os seus filhos pagando aluguel para a saúde, pagando aluguel para a felicidade, pagando aluguel para uma boa noite de sono, até que o mundo ou o capeta fala: desocupa que é meu, aluguei para outro. Não, essas coisas Deus quer que sejam nossas, para que você tenha posse. Posse. Chega de mendigar, meu povo. Chega de rastejar. Chega de ficar nômade na terra. Chega de ser feliz um mês, 20 dias querendo se suicidar, volta a ser feliz. Não. Para que você tenha posse. Amém? Chega de rastejar, filho. Agora, como é que se faz isso? Que eu acho, que eu penso, se fosse ver, eu sinto assim. A vida não funciona nessas frases. Funciona? Eu acho, eu penso, se fosse ver, porque assim, eu sinto no meu coração. Então vai. Vai que daqui a pouquinho você perde o que Deus está dando. A palavra, meus queridos. E essa palavra de Deus é o próprio Jesus. Então, o povo conheceu Deus uno, Deus Pai. Mas Deus, que é amor desde sempre, esse é um mistério de Deus, né? Quando é que Deus nasceu? Quando é que Deus começou a existir?
Deus nunca começou a existir, porque Ele sempre existiu. Essa questão do nascer, morrer, tempo, isso é das criaturas de Deus. Deus é. Deus é. E a mente humana não vai pegar isso 100% nunca. Deus é. E Ele é amor. Agora, amor é algo para fora. Quem é que Deus ama desde sempre? Desde o primeiro segundo, que nunca existiu esse primeiro segundo, porque Deus é. Quem é que Ele ama desde sempre, de um sempre que nunca começou, porque sempre foi, é ser. É difícil mesmo, eu sei que é chato. Ele é amor para uma pessoa. Nele, Jesus, o Verbo, a palavra de Deus, que se encarna e ganha o nome de Jesus quando nasce. Jesus é o nome humano do Verbo, do Filho eterno de Deus, né? Que veio à terra mostrar e revelar ao Pai, e nos assumir, pagar na cruz meu preço, minha dívida, me substituiu ali. E que veio aprofundar e traduzir a lei do Pai para nós, nos redimir, nós somos salvos em Jesus. Mas essa palavra eterna de amor de Deus, que sempre existiu, nós ouvimos nas estrofes do Salmo. Reta é a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor criou os céus. É Jesus, a palavra de Deus, que um dia desceu na terra, 2000 anos atrás, entrou no tempo, no espaço, veio nos salvar, morreu, deu a vida por nós, e está conosco, diz o Evangelho. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, disse Jesus aos discípulos. Talvez você está tentando ser discípulo de Jesus aí, não sei, você está tentando. Você está se esforçando, você está se emendando, você está criando vergonha, você está criando juízo, você está firmando o pé. Aí vem uma pergunta: o que eu ganho com isso? Porque quando a gente começa a ser discípulo de Jesus, meus amados, a gente ainda é bem mundanão. No fundo, a gente é discípulo de Jesus, mas mede isso se vale a pena nos mesmos critérios que quem é do capeta mede as coisas: dinheiro, prazer e poder. É ou não é? Aí você está aí nesse esforço, né? A coluna dói, o frio na orelha, o pneu do carro fura. Tua empresa não está bem das pernas, tem 70 funcionários, vão mandar embora 9, você está entre os 9, tanto que você reza. Aí você começa a perguntar assim: o que adianta ser de Deus? O que eu ganho com isso? E você já reparou como muitos de nós estamos na fila da comunhão, mas o nosso critério é mundano e diabólico? E às vezes a gente não entende esse grande presente. Jesus diz: eis que eu estarei com você todos os dias, até o fim do mundo, se preciso for. Ou até o fim do seu mundo, o dia que você morrer acabou o mundo para você, né? Eis que eu estarei convosco todo santo dia, até o fim. Tem sentimento, tem constatação da vida pior que a solidão? Não tem, gente. A solidão é o maior castigo que o ser humano recebe da vida das pessoas, a solidão. É muito difícil esse sentimento da solidão. Ninguém me entende, ninguém me ajuda, eu estou sozinho nisso. Às vezes você vive uma solidão dentro do próprio casamento. Vive uma solidão rodeado de pessoas, sim ou não? É ou não é? Você fala: pá, não adianta, se eu for falar ele não entende, melhor ficar quieto, eu sinto uma solidão. Gente, Jesus é a cura da nossa solidão. Eis que eu estarei convosco, com vocês e com você, cada um, todos os dias, até o fim do mundo. Mas foi para quem que ele disse isso? Para os discípulos. O que você ganha em ser discípulo? Você ganha Jesus. É isso que você ganha. E se isso parece pouco, você precisa se converter mais um pouco. Você ganhou Jesus. Quando você abandona o mal e faz o bem, você ganhou Jesus. E Jesus é tão maravilhoso que é para a gente entender o quão bom Ele é, de vez em quando Ele dá um carro novo para nós. Fala amém. Ele te tira do aluguel, te dá uma casa própria. Fala amém. Aquela dor que você tinha para de doer. Fala amém. E Jesus é tão maravilhoso que para você reconhecer o valor dele, de vez em quando Ele vai deixar doer, fundir o motor e te botar numa correria para achar uma casa ainda essa semana, porque você não saiu do aluguel e a mulher ainda pediu a sua.
E nessas horas você reconhece, enxerga, pelo menos deveria. O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. E até as coisas difíceis cooperam para nos aproximarmos, percebermos Jesus. Ou você acha que você está aqui nessa missa, nessa elegância, e o que produziu a fé em você, te trouxe para essa igreja hoje, na soma da história da sua vida, foi só as alegrias? Tem gente aqui que se fosse a sua vida fosse só alegria, você virava o próprio Satanás. Você já é chato com um monte de cruz para carregar, imagina se você só tivesse sucesso. Quem te aguenta? Estou errado, gente. Estou errado. Admite aí que eu admito aqui. Fala, Jesus, obrigado. Porque na minha vida não tem só coisa boa. Porque se tivesse, eu ia ser o próprio capeta. Eu ia para o inferno. Obrigado, Senhor. Pelas coisas não tão boas. Nada boas. Que me trouxeram até aqui. É ou não é, gente? E às vezes a gente percebe que Ele está com a gente no sucesso, na alegria. Deus queira que você seja do número daqueles que quando algo bom te toca, você fala, glória a Deus, como Deus é bom comigo, eu fico até sem graça. Deus queira que você seja do número daqueles que falam assim, gente, como é que eu não vou na missa? Olha que vida que eu vivo. Dá até vergonha, padre. Eu não tenho do que reclamar. Como é que eu vou faltar na missa uma pessoa que não tem nem do que reclamar? Saúde eu tenho, dinheiro está sobrando um pouquinho. Meu marido não é, mas é um marido bom. Minha esposa não é, mas poxa, em vista do que tem por aí, né? Meu carrinho funciona, não sei o quê. Os meninos estão até que arrumados. Se for ver os capetos que tem por lá na escola dele, até que ele não é dos piores. E você olhando, você fala assim, gente, dá até medo. Tá tudo tão bom. Eu espero que você, quando constata que a vida que você tem é de fazer inveja, eu espero que isso afervore a sua fé. Que bom que você entendeu, porque não é todo mundo que fica fervoroso quando dá certo, não, sim ou não? Igual uma vez eu ouvi o testemunho de um pastor evangélico falando, né, que ele foi fazer compra no mercado e viu uma ovelha desgarrada lá da igreja dele, se aproximou, o cara ficou todo sem graça, falou, irmão, tudo bom, pastor, tudo bem? Como é que você está, filho? Não, tudo bem, graças a Deus, está tudo certo. O irmão está sumido da igreja. Pois é, pastor, complicado, está difícil mesmo, a gente está numa correria, está sem tempo, porque agora a gente está terminando a casa do sítio. E aí o senhor sabe, é parente que vem, é parente que vai, quando vê já ficou tarde, é chato sair, é complicado, né? E esse pastor falando lá, é um podcast, alguma coisa, assim, desgraçado. Pensou, mas não falou, falou no podcast. Quando a mulher estava para largar, quando o filho cheirava cigarro do capeta, fumava cigarrinho do capeta. Quando as contas não fechavam, era culto na quarta, no sábado, glória a Deus, jejuar na montanha, os crentes. Agora a gente não vê mais ele porque ele está terminando a casa no sítio. Eu desejo de todo coração para você e para mim que as bênçãos nos coloquem de joelho em gratidão ao nosso Deus, amém? Agora, meu querido, minha querida, eu desejo também que as nossas cruzes e sofrimentos também nos ajoelhem e nos façam enxergar aquele que está conosco na cruz, amém? Porque a pior coisa do mundo, gente, é sofrer sem Deus. Sair, sofrer, todo mundo vai. Você está achando, bonequinha, que você não vai sofrer. De onde você tirou isso aí? E eu desejo de todo coração que quando a cruz te pegar, e vai te pegar, você sofra tudo que você tem que sofrer. Até a última gota. Com Deus. Porque, meu irmão, o sofrimento quando vem, ele vem e só ele sabe a hora de ir. Verdade, não é? É igual parente chato. Não dá angústia? Tua sogra vem, não adianta você chegar para sua mulher e falar assim, amor, que hora que tua mãe vai embora, pelo amor de Deus? Quantas vezes você falou, amor, não sei, ela chegou aí, numa dessa vai posar, não sei, vai.
Gente, às vezes o sofrimento, a cruz na nossa vida é assim, ele vem sem avisar e a gente também não dá nem para saber que dia que ele está pensando em ir embora. Numa dessa, mas que nos sofrimentos nós possamos sofrer com Deus. Em Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E onde é que Ele está conosco todos os dias até o fim do mundo? Na oração. Por que você não reza mais? Tem gente que só reza quando vem a missa. Tem gente que não reza nem vindo na missa. Daqui eu vejo. Dá uma dó. Às vezes dá raiva. Mas geralmente dá dó. Você olha daqui, eu falo, gente, não consegue rezar na missa. Por óbvio, sem missa, aí que não deve rezar nada mesmo. Sabe, meus irmãos, a gente precisa aprender a viver bem a Santa Missa. Jesus está na oração. Eu entendo você. O maior desafio da vida de quem quer ser discípulo de Jesus, um dos, né? É ter uma vida constante de oração. E eu falo isso na qualidade de padre. Qual é o aspecto mais difícil da minha vida? Rezar todos os dias. O povo acha que é mulher, aguentar oposição, pagar conta. Meu irmão, ficar ouvindo pecado. Tem hora que é difícil. Difícil é rezar todos os dias. E eu fico imaginando você, com essas crianças hiperativas que você tem, um tem TDAH, o outro não tem educação. Teu marido é omisso, a senhora está com cólica, ganha pouco. Meu Deus. Não deve ser fácil ser você, hein, campeão? Bruto, rústico, sistemático, cheio de ferida emocional e perversidades e manias que você herdou de pai e mãe e alimentou no sítio, na escola e com os primos. Mas você está na luta aí para dar conta das coisas. Eu fico imaginando se você reza. E sabe o que eu sei? Não, você não reza. Então deixa eu te dar uma dica. Aproveita a missa. Por que você não abre a boca e canta? Nem aqui. Por que você não abre a boca e faz as respostas certinho da missa? Deixa eu te dar uma dica, meu irmão. A sua vida não é fácil. Eu sei que não é fácil. Olha para mim. Posso dar uma dica? Aproveita a missa. Canta o que tem que cantar. Responde o que tem que responder. Daqui a pouquinho. Respira fundo assim, ó, fecha os olhos e mastiga. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ou é só comigo que acontece às vezes no dia a dia de ir rezar o Pai Nosso, é assim, Pai Nosso, amém. Só eu, beleza, valeu, tranquilo. Então daqui a pouquinho nós vamos rezar, por exemplo, a oração perfeita, o Pai Nosso. Vou dar uma dica para você, sim ou não? Dica de coração, assim, ó. Aproveita o Pai Nosso, que eu sei que para muita gente esse é o único Pai Nosso bem rezado da semana. É ou não é? Pode falar aqui, não precisa ter vergonha. É ou não é? Meia dúzia é falso, só a outra metade é falso. É ou não é? Nos seus combates espiritual, ao invés de rezar, xinga, desespera. Eu sei que na hora você nem lembrou diante daquela tentação, daquelas coisas, ao invés de falar brincando, porque às vezes fala só brincando, né? Crê em Deus Pai. Que poder que há em creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Está olhando para o diagnóstico de câncer, Criador do céu e da terra. Está olhando para os boletos que vai vencer. E em seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Está olhando para um monte de pergunta que não tem resposta, te tirando sono à noite, que há de vir para julgar os vivos e os mortos. Está sentindo a carne gritando pelo pecado, está sentindo vontade de morrer. Eu sei que você não lembrou de dizer, creio no Espírito Santo. Aí você fez novena, Deus não atendeu. A mulher da outra igreja falou, também vai entender através de Nossa Senhora, vocês são tudo idólatras, esse negócio de Nossa Senhora. Eu sei que na hora você não lembrou de dizer assim, ir na Santa Igreja Católica. Então posso te dar uma dica? Não? Sim ou não? Posso? Daqui a pouco nós vamos rezar o creio. Aproveita. Aproveita a missa, meu irmão. Melhora essa cara. Senta direito, come as palavras, viva bem os gestos, porque talvez vai ser o único momento que você vai rezar essa semana. E eu não sei se a semana que vai entrar vai ser boa, igual você merece, ou vai ser difícil, igual você precisa. Então eu não sou Deus, só vou deixar, posso deixar essa dica, sim ou não?
Viva bem a missa. Viva bem a missa. No batidão da vida, às vezes a gente não sabe nem agradecer a Deus. A gente cantou o glória tão bonitinho. Por que você não cantou junto? Por que você não colocou dentro das palavras desse hino de louvor todas as gratidões que você tem? Ah, padre, eu nem sei confessar direito. Vai confessar, dar um branco. O que é pecado? Será que eu às vezes, sem aquela folhinha dos pecados, eu nem sei o que é pecado. Mas eu sei que tem mais pecado que as folhinhas do pecado. Então por que não cantou direito o ato penitencial? A liturgia da igreja, meus irmãos, é como umas gavetas, onde a gente coloca as coisas no lugar certo. A liturgia da igreja, os ritos da missa, é como as panelas lá da sua casa, onde você não tem panelinha de fritar ovo, não tem a panela de pressão, não tem a tabuazinha de picar legume. Ô Jesus, olha os exemplos que a gente usa para o povo entender. Desculpa, comparar o senhor com a cebolinha, com um ovo frito, mas eu queria pensar umas coisas mais... Acho que eu tenho um pé na favela, vai ver que é isso, não é possível. No circo, vai saber de onde eu vim. Mas dá para entender, gente, sim ou não? A gente vem cheio de coisas, não vem? Cada rito da missa é como uma panelinha certa para você cozinhar a vida. Devolve para Deus, se devolve para Deus. E eu sei que não é fácil fazer isso na vida, mas mesmo que fosse possível, nada é poderoso como a missa. Mesmo que você comece a rezar bem todo dia, parabéns para você, me ensina como é que você faz. Não é poderoso como a missa, e Ele está conosco em Alto Piquiri todos os dias até o fim do mundo, que aqui inclusive tem missa todo dia. Fala para quem está do seu lado, every day. Fala para quem está do outro lado assim, todos os santos dias. Que nós estamos aqui na beira do Paraguai, né? Faz assim para quem está do lado. Tutto il dia, tutto il giorno, tutto il dia, tutto il giorno. Madonna mia, tutte, tutte. Eis que eu estou convosco todos os dias. E aí Jesus e os apóstolos então experimentam Deus Pai, mas experimentam Jesus como Deus. E sabem que Jesus não é o Pai não é Jesus. Já apareceu dois na história. E Jesus ensinou, eu e o Pai somos um. E eles tinham acabado de viver uma experiência, conhecido uma pessoa, o Espírito Santo, que Jesus derrama vindo do Pai, porque Deus eternamente é amor e ama o Filho. Só que esse amor do Pai e do Filho também é uma pessoa, o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo está dito, bem bonito aqui para nós, na carta de São Paulo aos Romanos, irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês não receberam o espírito de escravos para recair no pecado, no medo, mas um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós, lá do fundo do coração, clamamos Abá, ó Pai. Abá em hebraico é papai, então papai, ó Pai, papaizinho. O próprio Espírito Santo se une ao nosso espírito, ao nosso eu interior, para nos atestar que somos filhos de Deus. Gente, quem é que nos mantém vivos na fé? Quem é que nos deixa inquebrantáveis nessa fé? Quem é que nos mantém firmes sem voltar atrás nessa fé? Deus é meu Pai, Jesus é o meu Senhor, eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo para a vida eterna, mesmo nos momentos mais difíceis da vida, ou para não perder tudo isso nos momentos onde a vida nos ilude com prazeres, irararará. Quem é que nos mantém assim, firmes nisso, cristalizados nisso? O Espírito Santo. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz, é Ele que testifica. Quem tem bastante o Espírito Santo não precisa de muito sermão, não. Às vezes a gente encontra umas pessoas na vida, a pessoa começa a passar algo muito difícil, muito difícil, muito dolorido. E às vezes algumas pessoas ficam com medo, eu até fico com medo. E se essa pessoa perder a fé? Aí você vai conversar, você escuta, tem uma coisa que está intocável na pessoa: a fé. Eu lembro quando aconteceu o acidente do Lucas Vissócio. Vocês conhecem a Vilma? Uma das qualidades dela é chorar. Ela chora. Ela chora no glória, ela chora, está aqui servindo não, né? Ela chora. E entre tantas perguntas que não tem resposta, entre tantos medos do amanhã, entre uma coisa nela estava intocável, nem arranhou: a fé. A realidade de Deus.
Nem por um segundo blasfemou. Tem medo? Tem medo. Tem dor? Tem dor. Tem canseira? Tem canseira. Tem saudade de um tempo? Tem tudo. Mas a fé está intocável. Quem é que nos mantém firmes na fé, meus amados? O Espírito Santo. Por isso nós precisamos dele. Aí você vai lá ler outro livro de autoajuda, vai trocar de psicólogo, vai procurar outro padre. E tudo isso tem seu valor. Mas a fé aí dentro de você, que te mantém de pé, quem dá é o Espírito Santo, que só vem para quem reza e pede. E para quem está em estado de graça. Simples assim. O Espírito Santo é o maior catequista. O Espírito Santo é o maior defensor de Deus. É difícil defender Deus para uma pessoa que não tem o Espírito Santo dentro do coração. É o Espírito Santo que protege o próprio Deus em nós. E olha o que diz aqui a palavra, ele testifica, ele confirma que somos filhos e também herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Que coisa mais linda. O que mais o Espírito Santo faz? Disse aqui São Paulo. E se somos filhos, ele nos confirma no coração. Às vezes eu nem sei explicar isso. Porque tem coisa que a gente sabe, mas não sabe explicar. É ou não é? Eu só falo assim para você, nossa, eu admiro a paz que você tem. Eu não sei como é que você consegue ter paz. Você fala, nem eu tenho. É que é Deus. Nossa, é otimista, né? Nossa, esse padre é corajoso, né? Eu não sei te explicar as razões, eu não sei, é Deus em nós, vai. Vem Espírito Santo. Mas tem gente que não reza, ué. Você vive de falar, chama. Por que não chama o Espírito Santo? Ele vem, gente. Que somos filhos, herdeiros. Mas então, porém, se realmente sofremos com Ele, com Jesus, é para sermos também glorificados com Ele. Tem um outro papel do Divino Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade na nossa vida. Nos conduzir, nos testificar e confirmar que somos filhos de Deus, herdeiros do céu, que existe uma vida eterna, então não desespera no sofrimento, nem fica besta nas alegrias, porque o importante é o céu. Mas tem uma terceira coisa que o Espírito Santo faz em nós. Herdeiros de Deus, por quê? Se realmente sofremos com Jesus, é para ser glorificado com Ele. O Espírito Santo me ajuda a sofrer, não só a vencer. O Espírito Santo vai nos ajudar a sofrer? A vencer? Sim. O Espírito Santo nos ajuda a superar? Sim. O Espírito Santo me ajuda a resolver problema, achar direção? Sim. O Espírito Santo me ajuda a vencer gigantes? Sim. O que mais Ele me ajuda? Me ajuda a sofrer o que eu tenho que sofrer. O Espírito Santo nos ajuda a sofrer o que a gente tem que sofrer. Até o dia que o sofrimento olha para nós e fala, valeu, hein? Foi um prazer. Pega as malas e vai embora da nossa vida. E ele vai. Só que aí, meu amado, deixa o padre falar algo para você, filho. Vai chegar uma hora na sua vida, eu vou profetizar, posso? Não? Nossa, vocês estão devagar hoje. Tá devagar, tá difícil. Esse frio, né, gente? Ó, se a gente for cantar alguma coisa para o Espírito Santo, não me vem com vento, água viva, porque nesse frio não dá, né? Vamos de fogo, amém, gente? Para dar uma aquecida. Vou falar uma coisa para você, posso? O sofrimento na sua vida, eu não sei quando, mas eu sei. Você vai ver em vida isso, o sofrimento na sua vida. Ele vai pegar as malas, vai dar tchau para você. E esse sofrimento, ele vai embora da sua vida uma hora, amém? Só que tem um porém aqui. Quando o sofrimento for embora, porque ele vai, não tem sofrimento que dure para sempre. Quando o sofrimento for embora, você vai estar como? Você vai estar inteiro, vai estar firme, vai estar de roupinha limpa, cabelo penteado, hein? Cara boa. Animado, animada para viver e dar glória a Deus, ou quando o teu sofrimento pegar as malas, foi embora, você não vai ter força para sair da cama? Ou quando o sofrimento pegar e foi embora, você vai estar azedo, descrente, pornográfico, blasfemo, alcoólatra, tungueteiro, drogado, adúltero, do contra, só fala porcaria.
e vai ficar com a casa vazia do sofrimento, sem saber o que fazer com ela. Meus irmãos, o sofrimento uma hora arruma a mala e vai embora. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque o sofrimento, quando ele for embora, eu tenho os meus, você deve ter os seus. E alguns têm alguns que são muito grandes os sofrimentos. A gente fala assim, não pode ficar comparando sofrimento, cada um tem um seu. É verdade, mas tem um sofrimento que é pior que os outros. Tem ou não tem? Se eu for comparar a minha dor com a sua dor, é difícil, mas reconheçamos, tem gente que tem uns sofrimentos que eu olho e falo, ainda bem que eu não tenho. Mas uma coisa é certa, gente, todo mundo está pronto para o sofrimento que tem, sabia? Isso também é fato. Você está pronto para o sofrimento que você está tendo. Você dá conta, com Deus você aguenta, com Deus é tua medida. Às vezes você olha para o sofrimento do outro, eu vou te dizer, o sofrimento do outro, ainda que mais leve que o seu, se fosse para você, te matava, te desvirtuava. Você está pronto, é para isso. Não fica perguntando muita coisa. Não fica querendo entender o que só Deus é Senhor para saber. É o pecado lá do livro do Gênesis. Quando a serpente falou para Eva, não, come aqui, come do fruto do conhecimento do bem e do mal e de todas as coisas. Gente, tem algo de diabólico nesse tanto de pergunta que a gente faz. Não vem de Deus esse querer saber tudo para poder confiar, querer saber tudo para poder descansar. Isso não vem de Deus. Mas na sua vida, e fala amém aí, que pega para você, esse sofrimento vai arrumar a mala e vai falar, obrigado, tchau, fui. Ele vai sair da sua vida, amém? E eu espero que quando o seu sofrimento bater em retirada, arrumar a mala e foi embora, e eu espero que os meus, algumas lutas minhas, quando elas se cansarem de mim, falar, vou atormentar mais ele não, vou encher o saco de outro agora. Eu espero estar bem. E quem é que faz isso em nós? O Espírito Santo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora isso é um mistério, não é? Porque a gente conhece os três, experimenta os três, faz uma história com cada um dos três. A Escritura e a fé da igreja professa a fé em três, que é um, em um, que é três, e isso é mistério. Mas mistério, meu irmão, minha irmã, não é aquilo que não dá para entender nada, que é confuso, então cada um que creia como quiser. Isso não é mistério, isso é magia. Mistério é aquilo que a gente conhece o suficiente para reverenciar, amar, seguir e ficarmos melhor. Isso é mistério. Então, nosso Deus unitrino é um mistério. Significa que a gente não entende nada? Não, a gente entende um tanto. Suficiente para, quando entendo esse tanto, o amá-lo mais, o desejá-lo mais, o buscá-lo mais, e nessas três coisas eu fico melhor. Isso é mistério da fé. A Eucaristia é um mistério. A maternidade divina de Nossa Senhora ser mãe de Deus é mistério. A nossa fé tem mistérios. A gente entende o suficiente para. E isso nos basta. E isso nos muda. E feliz o povo que o Senhor escolheu para revelar essas coisas. Sejamos hoje gratos pelo dom da fé, meus irmãos. Sejamos hoje gratos por conhecer a Deus dessa forma. Sejamos gratos por conhecer já na terra o que vamos enxergar no céu. No céu vai ter gente que nunca ouviu falar de Jesus. Como é que eles vão ser salvos? É pelo mistério de Jesus, da providência. Mas muitas pessoas talvez vão conseguir entrar no céu sem nunca ter conhecido a Deus. Vão tomar um susto, né? Uma surpresa. O cara chega lá esperando que a vaca, que a cobra, que o saci pererê vai abrir a porta do céu para ir chegar lá e vai encontrar Jesus. Vai, que susto! Nós pelo menos não vamos ter esse susto. Gente, como é bom saber que no céu nós vamos poder contemplar, adorar aquele que a gente já conheceu no mistério, nessa terra. Eu podia terminar aqui, mas tem sempre gente nova. Me dá 5 minutos. A história de Santo Agostinho. Quem conhece a história de Santo Agostinho, do buraquinho, do menininho, do baldinho de água? Erga a mão para eu ver com quem que eu estou falando, se você já conhece. Quem não conhece essa história de Santo Agostinho, sentado na praia, um moleque conversa com ele, a Santíssima, erga a mão para eu ver. Está quase meio a meio? Não precisa ter vergonha de não saber, só erga a mão. Padre, não sei, erga a mão.
Tá, 6 não sabe, metade sabe, as outras metade não entenderam a pergunta, foi isso. Eu falei em inglês. Do you have the books, the tables? Erga a mão para ver quem conhece essa história. Santo Agostinho, sentado na beira da praia, colocando água num buraquinho, pensando na Santíssima Trindade. Quem conhece, faz assim, alto. Não deu metade. Baixa. Quem não conhece, que história? Não sei essa história não. Santo Agostinho, um menino na praia com um frio desse. Erga a mão para ver. Precisa ter vergonha. Isso, uns 20 a mais tomou posse. Precisa ter vergonha de não saber as coisas. Então quem sabe vai ouvir de novo, quem não sabe vai ouvir a primeira vez. Vamos lá? Santo Agostinho, grande santo da igreja do século V, viveu pelos anos 400, grande filósofo e teólogo, junto com São Tomás de Aquino, os dois grandes pensadores da fé, um gênio. Se converteu daquela vida devassa dele, se batizou e foi conhecendo a fé. No fim da vida, nem então no fim da vida, né? Se torna bispo e vem a ser santo, o grande Santo Agostinho. Muito bem. E Santo Agostinho, então, deixou para nós muitos escritos que explicam a fé. Ele foi um grande teólogo, um grande cientista das coisas que cremos. Mas o maior de todos os mistérios é o mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho, num tempo da sua vida, por causa dos filósofos gregos, Aristóteles, Platão, foi conhecendo a divindade, a multiforme das coisas. Ele foi bem bagunçado na cabeça dele. Mas ele foi se alinhando com a Escritura. Mas resumo da obra. O mistério da Trindade, como é que pode? Nós não cremos em deuses, cremos num único Deus, que é quem? Qual é o nome de Deus? Do nosso Deus. Nosso Deus é Pai, e Filho e Espírito Santo. Então é 3, não é 1. Mas é 1, se é 3, sendo 1. Ai meu Deus. E ele nessa busca terminou até dizendo, sobre a Santíssima Trindade, eu sei tudo, até que eu tenha que explicar, aí eu fico mudo. É aquelas coisas que a gente sabe, mas se vai explicar em banana, né? Mas sabe. Tá. Lá em Tagaste, na África, no norte da África, era perto da Europa onde ele morava, aquele verão gostoso. Um dia ele saiu de casa e resolveu ir numa prainha, no mar mesmo, que ele nunca tinha ido naquela praia. E foi. Levou os seus escritos, sentou lá, e resolveu pensar e resolver esse mistério dentro da cabeça dele. Como assim? O único Deus, Criador do céu e da terra. Aí mandou o Filho, Jesus, Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Os 3 são de essência divina. E ele lá queimando os neurônios que ele tinha. Pensando nisso, aprofundando esses mistérios, a relação das pessoas dentro da própria Santíssima Trindade, tarará. Daí então, ele ali, naquele só o barulhinho do mar, vem um menininho, suviano. Quando surge ao viver de imponente, com um baldinho na mão, uma cumbuquinha na mão, no gramado em que a luta. Ele já não gostou, não do hino, que Santo Agostinho era palmeirense. Está lá em Padre Mário, capítulo 7, versículo 8. Mas ele ficou irritado porque ele estava naqueles pensamentos, você quer ficar quieto. E ele foi na beira da praia justamente para ficar escondidinho ali, debaixo do coqueiro ali, né? E o menininho veio com o baldinho, cantando o hino do Palmeiras. Cavou um buraquinho, 3 metros de distância do santo, assim. E o santo pensou, mas não tem ninguém nessa praia, ele vai vir encostar em mim, vai cavar o buraco dele do lado de mim. Cavou um buraquinho com o dedinho assim, pegou aquele tantinho de água que ele tinha no coisinho dele, feito da casca do coco, virou dentro do buraquinho. O buraquinho chegou a derramar para fora a água. O menininho virou, saiu correndo, foi para o mar. Nisso, o que a água fez? O que o buraquinho fez com a água? Não, né? A água é porosa. O menininho foi. Santo Agostinho voltou a pensar. Dali a pouco, e o Palmeiras nós dois. Meu Deus do céu. O menininho chegando, com o baldinho de coco cheio de água. Jogou. Olhou, foi olhando, saiu correndo. Quando ele saiu, o que o buraquinho fez? Aquilo o santo já foi perdendo a santidade. Falei, é hoje, gente. Tem coisa que eu acho que é para não entender mesmo. É hoje. O menininho foi. Dali a pouco volta o menininho. Vai, menininho. E o Palmeiras vai, menininho. Volta. Menininho. Aí o santo não aguentou. Ele levantou, falou, ô menino, tudo bem, filho? Você não tem mãe? Praga, velho. Uma praia desse tamanho, você veio brincar. Ele E veio brincar do lado do tio. Com uma praia desse tamanho. Gracinha. Palmeirense, né? Sei.
Falou, menino, o tio está tentando rezar, o tio está pensando umas coisas que não é para criança. Mas agora também encafifei. Que tanto você faz, joga água no buraquinho, volta. Você não está vendo que o buraquinho está atrapalhando? Sei o que você está fazendo. O tio não entendeu, ele pegou, olhou para o Santo Agostinho, que nunca tinha ido na praia, nunca tinha visto um menininho desse tamanho. Olhou para Santo Agostinho e falou assim, Agostinho. Isso o santo já, eita, aquele frio aqui que sobe. O santo já foi benzendo. Como é que sabe meu nome? Agostinho. Fica, pois, eu estou tentando colocar o oceano no buraco. Aí o santo falou, mas você não sabe, ele já está assustado. Você não sabe que é impossível isso? Aí o menino falou de novo, Agostinho, fica, pois, sabendo. É mais fácil o oceano caber nesse buraquinho que o mistério da Santíssima Trindade caber dentro da sua cabeça. E pum! Desapareceu o menino. Ficou só o baldinho. E a camisetinha do Palmeiras. Era um anjo. E o anjo falou, Agostinho, tá mais fácil nós guardar o oceano dentro de um buraquinho que criança faz com o dedo do que você guardar Deus dentro da cachola, né, filho? Menos, Agostinho. Deus é mistério. Agostinho não sabia nada desse Deus? Sabia muito, o maior teólogo da igreja. Mas não precisa saber tudo. Soube o suficiente para amar, desejar, seguir e ficar melhor, porque ficou até santo. Ajuda essa pessoa que está do seu lado a levantar. Fala, vamos professar a fé que você vai ficar até quase santo. Diga para esse seu irmão, eu vejo um Agostinho em você, hein? Você tem uma cara de Agostinha, hein? Você tem futuro, porque Deus está conosco todos os dias, até o fim do mundo. Quer pegar a dica que eu dei? Pega. Não quer também, não pega. Eu vou pegar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,